turma, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos ter aquela aula para lá de especial. Como é que acomoda bem o nosso paciente na cama? Vamos falar sobre isso, mas eu vou iniciar o compartilhamento de tela com vocês, ó. E aí vocês vão dizer para mim se vocês estão vendo aí o mesmo que a professora. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Joinha? Perfeito. Então, eu vou iniciar nossa aula falando o seguinte. As feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz. Porque o tema da nossa aula hoje é acomodando o paciente na cama. E quando esse paciente não é acomodado da forma correta, nós vamos falar hoje sobre isso. A mudança de decúbito. O como é importante nós virarmos o nosso paciente para evitar as tão conhecidas úlceras de pressão. Só que antes da professora continuar, vamos fazer uma revisão, uma pequena revisão que a gente viu na aula passada? Então, vou refrescar a memória lá, ó. Sinais vitais. O que são os sinais vitais? Sinais vitais, eles são indicadores de saúde. São eles que nós temos os parâmetros para saber como está o estado de saúde da pessoa. Não é verdade? Não é isso que você pensou, Genilza? Que tem os 4 principais que a gente aprendeu? Quais são eles? Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Esses são os 4 principais sinais vitais. Ainda lembrando que quando nós tratamos ou lidamos com um cliente que tem problemas de câncer, tratamento de câncer, entra ainda um outro sinal vital, que é o sinal da escala de dor. Mas o foco da nossa aula passada foi o quê? Quais são os parâmetros? Lembra lá? Ó, eu não vou dar toda a aula de novo, não. Se quiser, entra lá no grupo, reveja o vídeo. Após ver o vídeo, preencha a atividade e envia para a professora. Combinado? Mas eu vou dar ali aquela lambuja para você anotar ali ou relembrar. Abre a apostila. Ao abrir a apostila, você vai pegar e vai ver o quê? O que foi dado, como que foi dado, qual que é os valores, isso. Muito bem, os valores, os parâmetros do quê? Dos sinais vitais. Por quê? Os sinais vitais, eles são de suma importância. Como é que eu sei se o coração do paciente está batendo direitinho? Qual que é o valor que é recomendado ali para estar o pulso do meu idoso? Ele está muito forte? Ó, o adulto é de 60 a 100. Idoso também? Mas do idoso, está 100 é normal? Então, se essas dúvidas surgiram, releia o assunto da apostila, reveja o vídeo e nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? Hoje o assunto é o paciente acamado. O nosso paciente acamado, ou seja, aquele paciente que tem dificuldade em estar se movendo, aquele paciente nosso que ele tem dificuldades de movimentação, por exemplo, um paciente que teve AVC. Esse paciente que teve AVC, ele tem um problema de paralisia. Aí eu inicio a aula perguntando para você, como se forma uma úlcera de pressão? Como que se forma uma úlcera de pressão? Ai, meu Deus, como é que é isso? A úlcera de pressão, ela é formada devido ao peso. Ó, observe essa imagem. Osso, músculo, tecido. Então, osso, músculo e tecido, essa pressão que é exercida quando não se realiza a mudança de decúbito, o que acaba acontecendo? Paciente sempre na mesma posição, vai começar a surgir as úlceras. Mas então, eu te pergunto, professora, o que é essa tal de úlcera? São feridas que elas são conhecidas por escaras. Antigamente se usava muito esse nome. Hoje, na atualidade, é úlcera de pressão. Então, esse aumento dessa pressão desse tecido, onde não há uma circulação, com certeza vai surgir uma úlcera. Os locais que mais costumam acontecer, região do cóccix. Aqui, ó, essa região aqui, ó, nas costas, ali é o cóccix, é onde minha mãe falava que é a tal da sambiquira, a região sacral. Essa região, principalmente se o paciente tiver um paciente acima do peso, cria uma pressão muito grande nessa região. Quadril, ou seja, na bacia, na anca ali, né? E o calcanhar. Olha, essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, essa região é a região do calcanhar. Ah,
Genilza, realmente, essa imagem eu não quero chocar nenhum de vocês, não, mas é uma imagem bonita de se ver. E por que a professora está falando sobre isso? Aqui, ó, foi realizado um procedimento chamado desbridamento. Se você pegar, estiver pesquisando na internet ou em algum livro, e tiver escrito debridamento, tanto desbridamento como debridamento, tá certo, viu? Pode ser utilizado essas duas terminologias. O que é o desbridamento? É quando tem que ir lá, levar o paciente, vai para o centro cirúrgico, tirar isso daí, ó, cria uma camada. Tudo isso, Genilza, você consegue acreditar que isso daí é falta de mudar o paciente de decúbito, é falta de colocar ali algo chamado coxim. A menina falou, professora, o que é esse tal desse coxim? Coxim, como é que se faz isso? Nada mais é que é colocado ali, seja um pano, seja uma almofada, seja um travesseiro, para que não fique sempre osso com osso. Guardaram bem essa informação? Então, a falta de circulação sanguínea no local, falta nutrientes nessa região, essas regiões de proeminência óssea, ou seja, cotovelo, joelho, entre as pernas, calcanhar, são regiões que têm uma grande facilidade disso acontecer. Olha só. Estão vendo essa imagem que a professora está mostrando, compartilhando para vocês? Olha quantos pontos. Quando terminar a aula, eu desafio você a fazer algo. Realize um desenho, não é a qualidade do desenho, tá? Realize um desenho, como se fosse ali o seu bonequinho. Veja se você consegue descobrir quantos pontos no ser humano pode surgir uma escara. Ó, tô dando uma dica. Isso aqui é a região do pescoço, ó, ombro, quadril, ó, joelho, tornozelo, todas essas regiões, e isso para o paciente deitado de barriga para cima, tá? Porque essa outra imagem aqui é do paciente que é cadeirante. As úlceras de pressão, ou seja, as escaras, elas podem surgir tanto no paciente acamado, quanto no paciente cadeirante. Entenderam essa informação? Posso passar para o próximo? Olha só. Então, se você sabe que uma lesão com impressão e essas áreas que eu estou compartilhando com você são as principais áreas acometidas, ou seja, não realizou a mudança de decúbito, é uma certeza que pode romper. Vale a pena arriscar? A resposta é não. Eu tenho certeza que a professora que está aqui junto comigo, você que está em casa assistindo, você que não conseguiu assistir online, vai pensar o seguinte: hoje é o cliente, amanhã é o meu familiar e pode ser nós mesmos. Então, nós gostaríamos que se alguém não mudasse, a gente decúbito, aparecesse uma ferida aí? Eu não queria, não. Ó, então, pensando nisso, eu quero que até o final dessa aula vocês respondam essa pergunta aqui que eu vou deixar. A pergunta é: quais são os locais que formam a úlcera de pressão? Só revisando lá, região occipital, ou seja, na cabeça, nos ombros, na escápula, aqui ó, isso aqui é escápula, tá? Vamos lembrar de anatomia, vamos dar uma olhadinha. Cotovelo, quadril, a região sacral, que é a região do bumbum, que é o primeiro lugar que rompe escara, região do isquio, região ali do joelho, calcanhar, hálux. Hálux é aquele, o osso principal. Sabe aquele ossão aqui do pé? Ele mesmo, aquele ossão principal, aquele que faz a joanete, que machuca quando a gente coloca aquele sapato mais bonitão assim, aquele lá. Então, não virou paciente, ali é uma região de saliência óssea que se forma. Trouxe aqui para vocês, seguindo aí a sequência, estágios de úlcera por pressão. Se você quiser acompanhar o que a professora está falando, na nossa apostila está na página 87. Lá, a úlcera de pressão, ela passa por estágios. Primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto. E olha só, primeiro estágio é a nossa aula que a professora estava falando do quê? Das assaduras. Lembra da importância de trocar a fralda do paciente, utilizar a pomadinha de prevenção? Assim como a gente usa no bebê, usa na criança, quando está usando fralda, usa a pomada para prevenir. É aquele segredo de estado, a pomada com óxido de zinco, lembra? O óxido de zinco, ele é poderoso para prevenir. Esse estágio aqui, ó.
um estágio onde está uma assadura. Agora, o segundo estágio, essa parte aqui, a pele está intacta, mas está vermelha. Tá, rompe ou não rompe? É igual a quando você forma aquela bolha de água, sabe aquela bolha de água por queimadura? Formou aquela bolinha. Ela não está lá, rompe ou não rompe? Então, na úlcera também é a mesma coisa. Só que é muito rápido. Rompeu, você não vai ficar passando pomada de prevenção de assadura aonde tem lesão aberta, correto? A gente passa óxido de zinco, listatina com óxido de zinco, é quando tá aqui, ó, no primeiro estágio, para prevenir. Abriu, se você for passar, é aqui em volta. Em cima da lesão, não se passa. Guardaram bem? Nessa parte aqui, há uma perca chamada perca parcial da espessura da pele. Ou seja, a úlcera aqui, ó, começa um estado chamado de estratificação. Ou seja, é como se tivesse ralado muito a sua pele, abriu. A nossa camada da nossa pele, ela é composta por 3 camadas. Epiderme, que é a parte mais externa, que é quando tá aqui, ó, no primeiro estágio. A derme é a segunda camada, tá aqui, ó, camada da derme. Aqui, ó, já tá na hipoderme, que é a terceira camada. Ou seja, não é função do cuidador de idoso realizar tratamento, fazendo curativos em feridas com úlcera de pressão. Guardaram bem essa informação? Não é competência. A competência do cuidador ali é trocar a fralda, usar a pomada de prevenção para não romper. E ainda, a utilização daquele olhinho milagroso que a professora sempre fala. O tal do Dersane. Dersane é marca, tá? É o óleo de girassol. Ou ainda, produtos que contenham um alto índice de vitamina E. E, por coincidência, o óleo de girassol, ele contém essa porcentagem que previne. Mas, lembrando bem, aqui, ó, tem que ser acompanhado por um profissional. Tem que ser acompanhado lá, ou para a equipe do postinho de saúde, se o cliente não tiver plano de saúde, ou se o home care tiver um acompanhamento, tem que vir ali uma enfermeira para poder dizer, o médico tem que prescrever para você comprar o medicamento que vai usar aqui, ó. Porque aqui, ó, é muito perto do ânus, ó, essa região. Aqui, para poder contaminar isso aqui, encher de bactéria, dá sepsemia. É muito sério, gente. A professora brinca, mas na hora de falar sério, fala sério. Isso é infecção generalizada. Nessa região aqui, ó, tá tudo morto. Tem casos que tem que ir para o centro cirúrgico. Como eu falei, tem que internar o cliente, não dá nem para cuidar em casa. Mas eu trouxe aqui para vocês, agora que vocês guardaram bem, vão realizar uma breve leitura, porque o tratamento aqui dessa lesão, dessa escara, tem que haver uma limpeza. A limpeza normalmente é feita com soro fisiológico. Essa ferida ela vai ser hidratada, mas tem que ter uma orientação de um profissional de enfermagem para dar continuidade. Tratamento, prevenção, é a realização da mudança de decúbito. Contei o segredo da aula todinha, não contei? Então, se eu estou contando o segredo da aula, é porque realmente a Jussara está compartilhando aqui conosco que quando ela fez um estágio em um local X, lá utilizava, sim, fazia-se o curativo nessa região, é importante, tem que ser feito, viu, Jussara? Porque aqui, do dia para a noite, essa lesão abre muito. Porque vê se deixar a paciente com fralda molhada. Fralda molhada, o xixi, não é só água que tem lá. Tem componentes ácidos que ajudam a fazer o quê? Rapidamente abrir essas lesões. E aí, leva o paciente à morte. Sério, professor? Seríssimo. Ó, vou contar um segredo para você. Vocês sabiam que essa informação que eu vou dar para você agora não está na sua apostila, eu gostaria que você complementasse aí anotando que 21% do ar que nós respiramos, ele é de oxigênio, 21% apenas. Então, isso quer dizer que uma ferida dessa, seja para queimadura, seja por assadura ou por úlcera de pressão, tem um tratamento que vem sendo realizado por alguns profissionais, que é como se fosse assim, ó, é uma inovação. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é algo chamado câmera hiperbárica. O nome é estranho,
Mas você sabe o que a câmara hiperbárica faz? Ela lança oxigênio a 100% nessa lesão. Aqui na cidade de São José do Rio Preto, eu não vou saber informar todos os hospitais, eu vou saber informar um local onde eu já atuei e sei que lá tem. Aqui em Rio Preto, no hospital de base, tem uma câmara hiperbárica, onde é utilizado esse tratamento na recuperação de lesões. Nós utilizávamos muito em pacientes com queimaduras. Mas, você vai dizer assim, professora, isso é novo? Com certeza. E olha que interessante, para poder entrar dentro dessa câmera, ela tem de vários modelos. Aqui no hospital, ela é individual. Esse tipo de câmera aqui, ó, cabe e comporta até 4 pacientes de uma vez. E olha só, observe essa imagem, dá para cadeirante. Olha que interessante. Querem ver como é que é lá dentro? Olha só, tá vendo? Cadeiras. Então, a oxigenoterapia hiperbárica é uma vida nova com qualidade. Então, esse tratamento, ele é oxigênio puro, o paciente é submetido a uma pressão de 2 a 3 vezes maior do que a pressão que existe no nível do mar. Ou seja, a recuperação do tecido dela é muito maior. Então, eu vou até compartilhar depois no grupo com vocês, para que vocês leiam um pouquinho mais sobre isso. É muito interessante, às vezes a família não sabe. Você pode estar levando aí essa informação. Que esse método terapêutico, ele vem obtendo um ótimo resultado, um resultado muito positivo. E ainda, o que é mais interessante, que possa passar pela avaliação médica, o tratamento pode ser em paciente acamado, paciente obeso, que é difícil, e o paciente com fixador externo, e até os cadeirantes. Então, anota aí que isso é uma informação valiosa que a professora está passando. Continuando. Então, a falta do controle de urina e evacuação são 2 fatores que contribuem muito para o risco maior desse paciente ter uma lesão por pressão. Então, se você não consegue manter a pele do paciente limpa de urina, de evacuação, até o suor. Sabia que o suor depende do medicamento que o paciente tem, ou se ele é um paciente que tem diabetes, ele soa muito. Se tiver com diabetes descompensado, então, a hiperglicemia faz perder o quê? Muito suor. Então, esse excesso de umidade é um motivo para irritar a pele. Anotou aí? Bacana. Printa a tela, estuda depois. Isso aí é informação que tem profissionais que atuam hoje no mercado e não sabem disso. Que o suor também irrita a pele. Por isso que é bacana a gente logo pela manhã dar o banho no nosso paciente, deixar ele com a pele limpinha. Paciente que permanece muito tempo na cadeira de roda, ou seja, o cadeirante também tem que realizar a descompressão dele. Se você não consegue o tempo inteiro mudar ele da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, tem que realizar a descompressão, mexer, movimentar ele a cada 2 horas. Má nutrição. O que isso quer dizer? Má nutrição são pessoas que ficam restritas à cama, cadeira, e o risco dela é muito maior? É. Só que a má nutrição, ela vai prejudicar o quê? O processo de cicatrização. Mas a pessoa já tem. Você assume o paciente está começando a romper. Não cuidou, infelizmente, a imobilidade desse paciente, essa dificuldade dele se movimentar, ele vai precisar da sua ajuda. Porque se não houver a sua ajuda, vai haver esse rompimento dessa ferida, tá? Paciente em estado de coma, paciente que tenha recebido fratura na bacia, a gente tem que ajudar. Então, pacientes que não conseguem se movimentar sozinhos de um modo geral. Guardaram isso? Guardaram bem isso? Bacana. Falta de lucidez mental. Paciente que tem problema de saúde, ou recebeu uma anestesia, ou um medicamento, ou a sua incapacidade mental está diminuída, o risco para ele ter lesões também é bem significativo. Então, vamos pensar lá. Atenção a pessoas que suam bastante, como eu já mencionei vocês, tanto para diabetes quanto para febre. A recomendação é que se troque roupa, troca lençol molhado, é a melhor coisa para estar evitando o rompimento de lesão. E agora, sim, isso aqui é igual o IO1 na escola, não pode esquecer. Paciente tem que ser mudado de debulto a cada 2 horas, é questão da atividade. Olha lá, Genilza, a professora está ajudando. De quanto em quantas horas tem que trocar o paciente? De 2 em 2 horas, viu? Dorsal, lateral direito, esquerdo, dorsal, esquerdo, e assim sucessivamente.
Mas, quais os cuidados que nós devemos ter com o paciente acamado, então? Já mencionei, realizar mudança de decúbito a cada de 2 em 2 horas, isso vai prevenir essa lesão de decúbito. Realizar massagem de conforto, ou seja, qual que é a melhor hora para hidratar a pele do paciente? Após o banho. Ah, tem que ter o segredo, Sara. Deu o banho no paciente, ele está com a pele ali, é aquela hora de realizar a hidratação. Ou seja, mas é só na hora do banho que eu posso fazer uma massagem de conforto? Não. Você pegou lá o plantão 8 horas da manhã, deu 6 horas da tarde, por mais que você trocou de decúbito, já deu banho, você sabe que você vai vir uma outra pessoa cuidar desse idoso, nada impede de você pegar ali o seu creme dele, ou pode ser o Dersane, eu não vou fazer propaganda de marca, porque não pode, né? Mas eu sugiro, tem o Agissane, tem, enfim, produtos para ativar a circulação. Faz lá, ó, massagem em movimento circular. Para quê? Porque ali a pele às vezes pode ficar meio irritadinha, tá comprimida demais. Ao você ativar ali, fazer a massagem, isso ajuda. E o que não pode faltar também, para auxiliar esse paciente acamado, são os acessórios. Ou seja, travesseiro, cobertor, toalha. Professora, você mencionou o coxinho no começo da aula. Tá, o que seria o coxinho? Ó, eu trouxe um exemplo aqui. Vamos supor. É claro que esse aqui o pano é pequeno, mas você vai usar o quê? Uma toalha, um lençol. Você vai fazer esse movimento. Você vai fazer lá como se fosse um rolinho. Entenderam? Um rolinho. Pega a fita crepe e prende aqui. E você vai colocar no meio das pernas do paciente para evitar a pressão entre um osso e outro. Pode colocar no pescoço do paciente? Pode. A hora que ele virar ele de lado, entre os calcanhares, eu posso colocar? A resposta é sim. Os coxins, de um modo geral, eles são responsáveis para gerar um conforto ao paciente. Guardaram bem isso? Então, lembrando bem, quais os posicionamentos que deixam o paciente mais confortável? Isso, então eu vou falar um pouco mais alto. A Elenilda falou, professora, eu não estou te ouvindo. Vou falar mais alto, Elenilda. É isso aí, menina. Então, quais são os posicionamentos para deixar o paciente confortável? O paciente, ele pode ficar de barriga para cima. Isso chama-se decúbito dorsal, que o dorso fica para baixo. Decúbito lateral pode ser direito ou esquerdo, conforme essa imagem. E existe o ventral. Ventral é barriga para baixo. Essas são as posições que a gente pode deixar no nosso paciente e ir intercalando a cada 2 horas. Ok? Ainda, como que essa mudança de decúbito pode evitar o aparecimento de escara? Se você realizar essa mudança de decúbito e ainda, se o paciente, ó, conforme essa imagem, travesseiro no meio das pernas, pode usar um coxinho aqui. Você pode, se esse paciente aqui, ó, de repente quebrou a perna, está com alguma lesão, não pode movimentar, lembra do colchão caixa de ovo, que a professora fala dele direto? Olha aqui, ó. Por que não adaptar? Nessas empresas que a gente compra produto médico hospitalar, tem isso pronto. Você percebe que a família não tem uma condição financeira aquisitiva boa? Nós podemos também ajudar. Não podemos? Ser solidários com a pessoa? Ó, essa prótese aqui foi feita, essa prótese, enfim, ela foi feita para quê? Para ajudar a evitar a lesão no calcanhar. É uma ótima, não é? É claro que é um pouco quente. Você pode substituir aqui por um coxinho, ok? É só dica que eu estou dando. Vamos lá, então. Só reforçando, colchão piramidal ou colchão caixa de ovo é a mesma coisa. Ele é comprado por densidade. O que é isso? Igual a gente comprar nosso colchão. Existe densidade 28, 33, então tem várias densidades do colchão caixa de ovo. Para evitar a caixa de ovo é o nome popular, tá? É para evitar o aparecimento dessas escaras. Outra coisa importante que eu gostaria que você destacasse aí na sua apostila é que esse posicionamento, eu mencionei com vocês, ele chama posicionamento decúbito ventral, ó, que o ventre fica para baixo. Só que relembrando, coloca uma estrelinha pisca-pisca aí, é onde a professora vai falar.
você vai evitar deixar o paciente nessa posição se o paciente tiver problemas respiratórios, tá? Quando o paciente já tem problema respiratório, se você deixar ele aí, ó, com o abdômen para baixo, o tórax dele vai limitar a posição respiratória. Então, o paciente com problema respiratório não se deixa em posição ventral. Ok? Anotou aí, Janilza? E aí, Jussara? Anotou aí, Elenilda? Tudo certinho, né, Alexandre? Tá conseguindo acompanhar? Essa informação que eu vou passar agora não está na tua apostila. Observem essa imagem. Essa imagem aí é o paciente após a alimentação. Após a alimentação, por exemplo, pós-almoço, evite deixar o seu paciente, o nosso cliente do lado direito. Por quê? Devido aqui ao suco gástrico. Olha o nosso estômago aqui, ó. Quando após o almoço você deixa ele virado do lado direito, ele pode ter uma sensação, ou até ânsia de vômito. Então, o correto, assim como a gestante também é mais recomendado deixar ela após o almoço do lado direito. Ok? Conseguiu entender? Entendeu, Ju? Lado direito, esquerdo, sempre pós-almoço. Evite o direito. Só se não tiver como, tá bom? Então, vamos nos organizar para quando a gente receber o nosso plantão, para que até o horário do almoço, esse paciente, pós-almoço, fique virado para o lado esquerdo. Então, outro cuidado com o paciente, então, lembrando bem, só reforçando a informação, é que para auxiliar ali, para prevenir, sempre pós mudar ele ali de mudança de decúbito, realizar ali uma massagem de descompressão, pode ser um olhinho de massagem, pode ser um creme hidratante, para poder prevenir, conforme essa imagem está aqui compartilhada. Calcanhar, ombro e região sacral são as principais regiões. A respeito da mudança de decúbito, quando terminar a aula eu vou compartilhar esse vídeo com vocês e gostaria que todos dessem sua opinião. Eu vou aguardar cada um ali. É um vídeo curto de qual que é, na prática, para vocês fazerem em casa, para treinar em casa, qual que é a prática, como é que é essa mudança de conforto no paciente, tá bom? Ainda só relembrando, a melhor coisa a se fazer para prevenir dessas feridas, então uma boa alimentação. Se o seu cliente tiver condições financeiras, o plano de saúde, passa ele pelo nutricionista. Se ele não tiver como, marque pelo postinho de saúde, mas é importante. É importante que a nutrição faz toda a diferença, tá? Colchões, de preferência caixa de ovo para prevenir. Mudança de decúbito a cada 2 horas. Só reforçando, então, nunca dê alimento para o paciente quando ele estiver deitado. Sempre cama ali 30 graus para poder dar medicamento ou alimento. Não ultrapassar muito, deixar o paciente muito sentado, que ele pode sentir dor na coluna, ó. Tá vendo? Quando ele fica muito sentado, pode dar uma compressão demais nessa região. Usar forro móvel, isso aí nós vamos fazer quando a gente voltar aqui na prática. Como é que a gente se movimenta o paciente na cama. Usar hidratante e elevar os calcanhares, de preferência para evitar úlcera. Então, já falamos anteriormente que paciente, quando é cadeirante, também precisa realizar descompressão e, sempre que possível, observe as regiões de saliência óssea. Qualquer vermelhidão, escoriação, acione o enfermeiro ou o médico, ou se tem alguma equipe responsável por esse paciente. Se não tiver, fale com a família e passe ele por uma avaliação, ok? Então, assim, ó, hoje nós falamos um pouquinho sobre acomodar o paciente acamado, aonde pode aparecer as úlceras de pressão. E a próxima aula nós vamos dar continuidade, relembrando que essa é a nossa última aula desse ano de 2020. Vamos retornar na primeira semana de 2021, que vai ser no dia 7/1. As informações, como será, se será aqui pelo Zoom ou presencial, serão todas passadas no grupo, ok? Combinado? Nós vamos falar sobre transferência. Qual que é a importância de transferir esse paciente? Tirar esse paciente da cama, pôr na cadeira para ir dar banho pelo médico. Como é que a gente tem que fazer isso? O que a gente também tem que tomar cuidado? É só com o paciente ou com a nossa coluna também? Vai ter que assistir a próxima aula para saber.
Eu vou deixar essa mensagem aqui, vou compartilhar essa mensagem com vocês, que ela fala assim: sonhos determinam o que você quer, mas são as ações que determinam o que você conquista. Então, pensando nisso, continue sonhando, mesmo em meio às dificuldades. Continue lutando por aquilo que você quer. Coloque nas mãos de Deus e não desista. Eu vou desativar o som de vocês e gostaria de saber o seguinte: a respeito dessa aula aí, sobre as mudanças de decúbito, região saliência óssea, sobre a prevenção, gostaria de saber se algum de vocês tem alguma dúvida. Genilza, Elinilda, Jussara, Alexandro, tem alguma dúvida? Não, professora. Anotou alguma dúvida para a professora esclarecer aí? Tá me ouvindo, Jussara? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Não. Se surgir alguma dúvida, depois, na hora que vocês realizarem ali uma leitura, tá lá no capítulo, desde a página 86, 87, 88, já que nesse capítulo nós aprendemos sobre a troca de posição, o quanto é importante na prevenção das caras, que tem que ser de 2 em 2 horas, que o paciente é o cuidador que deve fazer ajudar o paciente se ele não conseguir nessa mudança de decúbito e nessa ativação dessa circulação aí, tá? Alexandre, ficou com alguma dúvida? Não. Ficou guardadinho aí que dá para usar toalha, lençol, os coxins. Denilza, você vai esquecer do colchão caixa de ovo? Não, né? Não vai poder esquecer esse nome. A Jussara já até dá risada. Bem, várias regiões do nosso corpo podem romper escaras. Realize uma leitura na sua apostila. Daqui a pouquinho a professora vai estar compartilhando novamente esse vídeo lá no grupo. Assista ele novamente e aproveita que está fresquinho aí essa aula que a gente acabou de ter, que é importante a massagem de conforto no paciente, que estativa a circulação. E se tiver alguma dúvida sobre o que promove o relaxamento do paciente, o que isso gera o bem-estar, coloca lá no grupo de disposição de vocês, ok? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela. E vou dizer para vocês, obrigado pela companhia em 2020. Que Deus abençoe muito a sua vida, de toda a sua família. Eu espero que vocês entendam o verdadeiro significado do Natal. Não é somente dia 25 de dezembro, janeiro, 25 de dezembro. O nascimento de Jesus deve ser comemorado todo dia em nossos corações, a partir do momento que a gente abre os olhos, que Ele nos dá o privilégio de acordar. Vamos aprender a ser gratos. A gente às vezes reclama muito, né? Vamos aprender a gratidão. Vamos exercer a gratidão. Isso é muito importante na nossa vida. Ok? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Feliz Natal para todo mundo. Para vocês também. Mas o grupo ainda continua funcionando, viu? Se quiserem falar comigo, mandar mensagem, dar tchauzinho, eu estou lá aguardando. Beijo, gente. Até o ano que vem. Fiquem com Deus e insista no treino.